paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 4, Colossenses. Amados, no tópico 2, a doutrina correta sobre Cristo, foi tratado os seguintes assuntos. Por que Paulo explana a deidade e a humanidade de Cristo aos colossenses? Quais as três ênfases da heresia em Colossos? E hoje, no tópico 3, a aplicação da verdadeira doutrina. O capítulo 3, Paulo muda o tom de sua carta, passando do ensino para a aplicação da doutrina no dia a dia. No capítulo 3, de 1 a 4, Paulo passa a argumentar sobre a natureza do pecado, descrevendo o crente como uma nova criatura. Amados, uma mudança radical exige que o crente viva sob um conjunto de regras totalmente novo. Amém? O crente deve ter suas ações e atitudes face à luz da eternidade, vendo-as do ponto de vista de Deus. Nos versículos 5 a 9, continuando com a ideia de um homem novo ou mundano. Ele compara a vida de um homem que costumava usar roupas velhas e sujas, ou seja, significado disso, vícios e atitudes pecaminosas, mas faz uma mudança substituindo por roupas novas, atitudes piedosas. Amém? No capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. A lista dos pecados de que deviam se despojar é encontrada ali no versículo 5. E a palavra mortificar indica tirar o poder. Primeiro, da prostituição, que é a imoralidade sexual. Segundo, impureza, é no sentido moral, amados. Terceiro, paixão lascívia, é a perversão sexual. Quarto, desejo maligno, apetite sexual descontrolado. Quinto, avareza, é a ganância, é alguém que nunca está contente com o que tem, sempre querendo o que é do outro. Amém? E também tem uma lista adicional de pecados ou roupas sujas que devem ser removidas, que se encontra ali nos versículos 8 e 9. Primeiro, ira, atitude firme de amargura. Segundo, indignação, explosões temperamentais. Terceiro, maldade, literalmente desejos de ferir, mexerico maliciosos, ok? Quarto, maledicência, não contra Deus, mas contra os homens, ou seja, é calúnia. Quinto, linguagem obscena, obscenidade, observações sugestivas, etc. Sexto, mentira, inclui falar de um fato verdadeiro de tal modo que leve ao engano. Amados, nos versículos 10 e 11, Deus não está preocupado somente em orientar o crente no que ele não deve fazer, mas também no que ele deve fazer. Exemplo, devemos ser gentis, humildes, mansos, longânimos, perdoadores. Amém? E Paulo descreve essas atitudes como a nova roupa, o qual somente deve ser usada se a suja ou os pecados tiverem sido removidos de nossa vida. Observe que cada sinal positivo no cristão representa o oposto nos traços egoístas na lista de pecados, ok? A característica mais importante para se vestir é o amor. O amor é como uma sobrecapa que envolve todos os outros traços de um cristão. No versículo 14 diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Observe, quando os velhos pecados são retirados, a paz de Deus passa a dominar o nosso coração, como diz no versículo 15. E nossa vida mostra o espírito de adoração, registrado no versículo 16. Quando levamos Cristo em consideração em todas as palavras e obras, isso também está registrado ali no versículo 17, ok? No capítulo 3, do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1, o estilo de vida descrito por Paulo vai além do ensino sobre a igreja e de um relacionamento pessoal com Deus. Observa, amados, Paulo dá instruções específicas quanto à manifestação
de características cristãs em cada área da nossa vida. Exemplo, as esposas devem se submeter aos seus maridos. Maridos devem amar suas esposas. Filhos, obedecei os vossos pais. Empregados devem trabalhar como para o Senhor. Empregadores devem respeitar seus empregados. Todas essas instruções, amados, traz essa ideia central. Observe, como diz lá no capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém? Do capítulo 4, versículo 2 ao versículo 18, traz exortações finais e saudações. Paulo admoesta os colossenses a perseverarem em oração, no versículo 2. Ele acrescenta que precisa vigiar em oração. Observe aqui, amados. Esse vigiar em oração significa o quê? Não negligenciar a vida de oração, mas mantê-la fiel e ferventemente viva. Amém? Então, Paulo roga à igreja para orar por ele. Seu pedido foi para que ele tivesse uma porta aberta para evangelizar. Entenda isso. Embora Paulo estivesse preso, o seu desejo não era de liberdade pessoal, mas de liberdade para o evangelho atingir outras pessoas. Então, Paulo dá 4 princípios para o evangelismo pessoal. Primeiro, claramente. Segundo, sabiamente. Terceiro, constantemente. Quarto, graciosamente. Então, vamos ver cada ponto desse agora. Primeiro, Paulo achava que era necessário orar para que Deus lhe mostrasse exatamente o que dizer. Embora se tenha, amados, a mensagem certa, se não apresentada do modo certo, não trará frutos. Observe, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, diz o seguinte: e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Segundo, Paulo recomenda aos colossenses a se portarem com sabedoria para com os que são de fora, como meio de conduzi-los a Cristo. Terceiro, temos de remir o tempo. Isso significa que precisamos usar de toda oportunidade disponível para testemunhar. Amados, muitos crentes caem no erro de esperar por certas oportunidades especiais para testemunhar. Mas Paulo diz para sair e remir, ou comprar oportunidades. Finalmente, devemos ter uma maneira agradável ao apresentar o nosso testemunho. Paulo diz que nosso falar deve ser gracioso, não condescendente ou de censura, mas como o sal produz sede e faz com que a comida se torne mais saborosa, também o nosso testemunho deve criar uma sede espiritual e um apetite nos corações daqueles que nos ouvem. Amém? Dos versículos 7 a 14, fala dos colaboradores de Paulo. Paulo ele fez uma lista longa de saudações pessoais no fim desta carta. E essa nos dá, hoje, algumas biografias interessantes e inspiradoras. Nós vamos citar apenas 3, amados. Primeiro, Tíquico foi mensageiro que levou as cartas de Paulo a Colossos, Éfeso, Filemon, 2 Timóteo e Tito. Neste homem, Paulo confia e admirava, e recebeu dele o mais significativo tratamento. Jamais dispensava a outro companheiro. Está ali no versículo 7. Irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor. Segundo, Epáfras fundou a igreja de Colossos e talvez tenha fundado as igrejas em Hierápolis e Laodiceia. Paulo nota que ele combateu em oração pelo rebanho sobre a sua responsabilidade.
Esta palavra no grego é agonizo, de onde se originou a nossa palavra agonizar. Significa lutar fortemente contra o inimigo. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, terceiro, Demas. Embora cooperador de Paulo, foi o único nesta lista de 8 que não recebeu uma palavra de honra ou de louvor. Observe, mais tarde, a fraqueza espiritual de Demas resultou em abandono da fé. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 10, diz: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Né? E, finalizando ali, Paulo conclui sua carta assinando. Ele provavelmente sofria de uma doença nos olhos, amados. E, por causa disso, ele tinha que escrever com letras grandes ou ditar suas cartas para um copista. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 5, 1 Tessalonicenses. Tópico 1, Introdução à Epístola de 1 Tessalonicenses. E nós vamos responder as seguintes questões. Qual o tema de 1 Tessalonicenses? Quais as 3 palavras que definem o testemunho dos crentes de Tessalônica? Mas observe, nós terminamos mais uma epístola, mais uma carta, né? E nós estamos observando como que Paulo se dirige aos membros dessas congregações, sempre com o intuito de fortalecer, de edificar, de prepará-los para estar enfrentando as batalhas do dia a dia. E esse é o nosso objetivo, que nós estejamos preparados para pregar o evangelho, para anunciar, para falar do amor de Deus para todas as pessoas. Amém? Então, que você possa usar esse material com esse propósito de fortalecer os seus parentes, amigos, familiares. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários e deixe ali a sua pergunta. Nós estaremos te respondendo. E não esquece de divulgar o canal. Vamos nos fortalecer e crescer no conhecimento e na graça. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.